E eu quero continuar falando sobre um assunto muito importante. Pode colocar para mim, por gentileza, os slides, ajustando a rota. E ajustar a rota, nós ouvimos semana passada que primeiro Deus ele diz quem você é para depois aquilo que você faz, sim? Você entende primeiro a sua identidade, que quem tem identidade tem destino. Quem sabe a sua identidade, sabe também o seu destino. O ponto de partida é nós entendermos quem nós somos. E não é só quem nós somos em termos de identidade biológica, mas é identidade espiritual. Quando nós entendemos em Cristo e nos vemos, nós temos um destino. E hoje, a partir deste entendimento, eu posso enxergar a graça de Deus como o pastor Fernando tão bem aqui usou um momento falando sobre o filho pródigo. Aquele filho que pegou toda a herança que tinha do pai e foi embora. E em um determinado momento ele cai em sã consciência de que de fato ele estava fazendo uma grande besteira. Só que quando ele está voltando, é aí que eu consigo decifrar um pouco o que é a graça de Deus. Sabe o que é a graça? A graça é aquele pai olhando pela vista daquela janela. E quando aquele filho está voltando, ainda se sentindo escravo de tudo aquilo que ele estava vivendo, o pai está olhando pela janela e quando ele vê aquele filho voltando para casa, ele nem espera ele entrar, ele sai correndo ao seu encontro e ele o abraça. E ele ali mesmo começa a dar vestes novas para ele. Essa é a graça de Deus que me alcançou e que te alcançou, queridos. É você voltando para casa e quando você estava ainda nem chegando na casa, ele veio ao seu encontro, ele enviou Jesus para poder te alcançar, te restaurar. Então você hoje pode ter convicção nessa manhã de que você tem uma casa, você tem um pai que te ama, você tem uma identidade, você é filho. Fala assim: eu sou filho amado, amado de Deus, amém? Então, ajustando a rota aqui, nós vamos hoje entender a partir disso. Ixi, acho que eu tirei aqui sem querer. Você põe de novo para mim. Comecei. A rota sobre a visão de quem Deus é. Porque isso também faz uma grande diferença na nossa vida. Quando nós entendemos quem Deus é, isso muda tudo. A partir daquilo que nós nos tornamos, sim, nos conhecemos como filhos, então entendemos Ele como um pai, uma revelação de Deus como um pai. Mas nós entendemos que há muitas características de Deus, que Ele se manifesta no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Então hoje, nós vamos entender isso por meio de Isaías capítulo 6. Você pode abrir a palavra de Deus em Isaías 6, ou você pode aí, enfim, anotar este texto de Isaías 6. A visão de quem Deus é. Aqui em Isaías, ele nos mostra primeiro que Deus nos criou para adorá-lo. De tudo que você pode fazer aqui, todos os sonhos que você pode alcançar, tudo que você vai construir na tua vida, entenda que o maior propósito da nossa vida é adorar a Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para ser esta resposta, este lugar onde Deus tem prazer. Então nós fomos chamados para adorá-lo. E essa adoração ela se expressa de várias formas. E Isaías ele tem um encontro aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1. Ele tem um encontro aqui que muda todo o seu destino. A partir dessa experiência, que ele começa dizendo no versículo 1 aqui: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então Isaías ele diz: estou perdido. Outras expressões ele diz: ai de mim, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos porém viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios,
com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me, Senhor. Amém? Quantos podem dizer assim: envia-me, Senhor? Antes de nós darmos essa resposta de Isaías, Isaías ele teve uma experiência, ele teve um encontro com Deus, e este encontro foi tão poderoso, porque Isaías, como um profeta, ele já tinha tido uma experiência com Deus, de ser um profeta, ser chamado de Deus ali para profetizar, e ele já vinha falando muitas vezes sobre ai de vocês, falava sobre Israel, ele falava profetizando no nome do Senhor. Mas quando ele tem, eu creio que uma das experiências, ou talvez a experiência mais poderosa e importante da sua vida com Deus ali naquele momento, onde seus olhos são abertos, ele não diz mais ai de vocês, ele diz ai de mim, porque é assim que acontece com todos nós. Quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus, nós paramos de olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo, a gente começa a olhar para dentro de nós e falar: Senhor, como pode? Tu és tão intenso, majestoso. Aquele Cristo que Isaías viu, não é aquele Cristo agora que estava pregado na cruz, mas é como ele está hoje novamente, depois que ele morreu, ele ressuscitou, e hoje ele está nesse lugar, e eu creio que ele está sentado à direita de Deus Pai, ele reina sobre todos. Jesus, ele está hoje nesta posição. Para nós entendermos a adoração, nós precisamos primeiro compreender, queridos, como Isaías ele compreendeu aqui, nós precisamos compreender primeiramente quem Deus é e aonde Ele está. Isso é muito importante. Acho que eu estou com dificuldade aqui. Pode passar para mim, por favor? Quem Deus Ele é. E eu creio que nós só podemos compreender a adoração se nós tivermos esse entendimento, irmãos. Somente com esse entendimento. Aonde Ele está sentado. Você vê como isso daí muda completamente o nosso culto? Como muda a nossa experiência de culto coletivo, de nós estarmos num ambiente como esse, mas sendo tentado ou capaz de estarmos num outro lugar, estarmos com a nossa mente vagando por tantas coisas, não é? Pensando em tantas coisas. Talvez você pode estar olhando para as suas demandas, olhando para os seus desafios e falando: hoje eu não tenho nem força para adorar. Talvez você já pensou assim. Mas quando você entende quem Deus é, muda. Quando você tem uma experiência com quem Jesus é, muda esse tipo de pensamento dentro de nós. Porque a nossa adoração, querido, não é condicional. A nossa adoração não muda conforme a situação da nossa vida. A nossa adoração ela deve continuar, manter constância, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe aonde você está. Mas a pergunta dele para mim e para você: você sabe onde ele está? Porque a questão não é onde você está, a questão é onde ele está. Quem ele é e o que ele está fazendo. A palavra de Deus nos revela isso. A gente precisa ajustar a rota da forma como nós enxergamos, as lentes pela qual nós enxergamos o Senhor. Porque quando Isaías de fato tem um encontro com Deus, ele não consegue nem olhar mais para os pecados dos outros. Ele fala assim: ai de mim, ai. Ele fala: meu Pai, tem misericórdia. Ele se vê numa situação de tanta limitação humana e que nós somos, e tudo aquilo que nós achamos alguma coisa que Deus pode fazer e que Deus tem que fazer para nós, começa a ser dissipado, queridos. Sabe por que ele fala assim? No ano da morte do rei Uzias, ele tinha uma conexão com o rei Uzias. Esta morte, ele fala, neste ano os olhos dele realmente foram abertos para que ele pudesse ver. O rei que estava no trono era um que foi, e ele tinha uma condição humana, ele não era todo poderoso, ele não era majestoso, ele era limitado. Mas o rei que Isaías agora vê é o rei que está sentado sobre um alto e sublime trono. Este é um rei que abriu seus olhos ao ponto de ele começar a ver que ele estava perdendo tempo da sua vida,
E a gente começa a fazer isso quando a gente adora, a gente fala: Senhor, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não entreguei mais? É capaz de você estar num culto como esse, irmão, e você não entregar tudo que você tem para Deus. Cara, isso daí é algo desesperador. Desesperador. Então Ele está nos chamando para que a gente possa compreender quem Ele é. E eu creio que a partir disso nós temos a compreensão de que a adoração é uma linguagem celestial. Existem muitas linguagens para que a gente possa compreender uns aos outros. Há algumas pessoas que falam assim: eu sei que você me ama. A esposa fala para o esposo: se você tirar o lixo de casa. As esposas vão dar glória a Deus agora. Amém. Essa é uma linguagem, que o amor, ele é uma linguagem, não é verdade, irmãos? Essa linguagem, ela precisa ser conhecida. Se você não conhece essa linguagem, você vai passar uma vida inteira falando: mas por que essa pessoa gosta disso? E a gente tem linguagem diferente, sim ou não? Temos linguagens. A linguagem do esposo fala assim: nossa, mas eu queria tanto um carinho. Há linguagens entre amigos, e essa é uma comunicação. E a adoração, ela é uma linguagem celestial. É como se eu pegasse a minha filha de 1 ano e meio agora, a Sara Micaela, e agora a gente vai compreendendo um pouco mais o que ela está falando, e ela está tentando se comunicar com a gente o tempo todo. E ela vai falando assim: Inha. Eu falei: o que é Inha? Agora ela entendeu. Inha é linda. Ó, Jesus me deu essa revelação. Ela fala: linda. A gente fala linda, ela: é isso, acertou. Então, ela está tendo uma linguagem agora, a gente está entendendo a comunicação dela, porque a comunicação dela é imatura. E quanto mais ela cresce, ela vai se comunicar melhor. E é assim que Deus espera dos seus filhos. Quanto mais você cresce em Deus, mais você vai oferecer aquilo que Ele entende e Ele deseja receber. Porque a adoração não é aquilo que Deus faz somente para um filho, mas é aquilo que o filho entrega para um pai. E essa comunicação, como é que você mede a temperatura? Sabe uma das formas de medir a temperatura da maturidade espiritual de uma igreja? Como ela adora ao Senhor no culto coletivo. Porque a adoração é uma linguagem. E essa linguagem, ela tem que ter atitude. Ela tem expressão. O seu culto pessoal se revela no culto coletivo. É nítido saber quem está orando a semana. Como a gente se expressa diante de Deus no culto coletivo. Porque quem cultua o Senhor no secreto, ele vai ser uma expressão do secreto coletivamente. Porque a adoração, ela começa quando a música termina. O que significa isso, irmão? Quando terminou o culto coletivo, você continua adorando a Jesus. Você agora está expressando essa linguagem que Ele quer receber, porque a adoração é uma resposta. Você pode falar isso? A adoração é uma resposta. Agora, qual é essa resposta? A resposta tem a ver com não aquilo apenas que eu quero oferecer, mas a resposta do que Jesus quer receber de mim. E essa linguagem, ela é codificada a partir disso. Ele entende a partir daquilo que ele quer receber. É como se um amigo um dia trouxe essa analogia tão bem clara: eu passasse uma vida inteira fazendo um bolo de baunilha para Jesus. Passo a minha vida inteira, tudo que tem a ver com a minha vida, estou fazendo um bolo. Só uma analogia de baunilha. Aquele grande dia que eu vou me encontrar com o Rei dos Reis, eu vou preparar o melhor bolo de baunilha para ele. Aí chega naquele grande dia, você passou uma vida inteira investindo tempo nesse bolo, você oferece para Jesus, fala assim: Jesus, olha o que eu preparei um bolo de baunilha. Ele fala: oh, filho, obrigado, que alegria receber seu bolo de baunilha, mas não te avisaram que o que eu gosto é de bolo de chocolate? Eu falo o seguinte, irmãos: é melhor a gente ajustar a rota agora, para a gente dar aquilo que Jesus quer receber agora, e não na eternidade. E o único momento que você pode adorar a Deus na dor é aqui nessa terra, porque na eternidade não vai ter mais dor. Então aproveita as dores da tua vida para você dar a melhor resposta de adoração para Jesus. Porque dor não vai matar você. A dor, ela te prepara para o seu destino. A dor, ela prepara para aquilo que o Pai está fazendo na tua vida. Muitas vezes nós temos a opção de entregar ou não aquilo que nós estamos vivendo.
Se você entregar hoje, certamente você vai ser transformado por aquilo que Jesus quer na tua vida. E aí é a única oportunidade. Eu ouvi isso, um pastor que perdeu a esposa, ela morreu, e esse pastor falava sobre cura, um monte de gente sendo curada de câncer, a esposa dele morre de câncer. Se você olhar aos olhos dos homens, não faz sentido, porque nós não estamos aqui para a gente ter todas as respostas da nossa vida. Nós estamos aqui para ser uma resposta para Jesus. A partir do momento que eu sei quem eu sou, como nós ouvimos, agora eu posso oferecer algo para Ele, porque agora eu tenho um Pai, agora eu tenho um Cristo, agora eu tenho um Espírito Santo em mim. E a partir disso ele entendeu que aqui era o único lugar que ele pode adorar a Deus no luto, porque lá no céu não vai mais ter luto. Então não é sobre a circunstância, é sobre quem Ele é. É a resposta daquilo que Ele quer receber. E o que Ele quer receber de nós, irmãos? Nós estamos ouvindo aqui, a nossa adoração, ela vai até onde a nossa revelação de Jesus chega. A sua adoração vai até onde você tem revelação de Jesus. Por que você... são níveis. Quanto mais experiência que você tem com Deus, a sua adoração ela vai crescendo. E essas experiências não estão falando sobre conquista. Já pensou que se você fosse se relacionar com Deus apenas quando você tem vitória? Só vitória, só... Jesus não conhece essa linguagem de adoração só naquele evangelho pseudo, né, que dizem por aí. Vem para Jesus agora, só vai prosperar. Você já prosperou em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que adoração é você ter relacionamento com Jesus. Isso sim é o correto, é real, é verdadeiro. Na tristeza, na alegria, nas perdas, nas conquistas, amém, queridos? E é isso que Ele quer receber de nós. E é aí que nós entendemos que a nossa adoração chega, ela só vai até onde a revelação de Jesus. É por isso que nós precisamos da palavra, porque aqui em Isaías nós estamos vendo quem é Jesus e aonde Ele está. Quando nós adoramos agora no culto coletivo, quando eu estou aqui cantando ao Senhor, quem que eu estou vendo? Eu estou olhando para ver se a igreja está adorando ou não está adorando. Não, eu estou preocupado em espiritualmente ver onde Cristo está, e a palavra me revela, Ele está sentado num trono de glória, as suas vestes enchem o templo, e nós não estamos vendo aqui com os nossos olhos físicos, mas espirituais, nós estamos vendo esse lugar, esse ambiente não só cheio de gente, mas está cheio de anjos do Senhor, adorando ao Senhor e dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está olhando para esse lugar. Olha que revelação, queridos. A palavra de Isaías 6, ele fala toda a terra. Quando ele olha toda a terra, ele está olhando para dentro da tua casa, ele está olhando para os teus filhos, e ele está vendo eles cheios da glória de Deus. Mas meus filhos dão trabalho, mas eu não sei o que eu faço mais com meu esposo, com minha esposa, com os meus irmãos, com meus pais. Quando Deus ele olha para você como filho e filha amada, se você é filho e filha amada, Ele está olhando hoje a tua casa cheia da glória de Deus. Essa glória quer se manifestar quando o povo de Deus está junto. Por isso que nós precisamos do culto coletivo, irmãos, porque a glória de Deus, ela se manifesta quando nós estamos juntos. Isso é maravilhoso. A nossa percepção, anote isso, sobre Deus aumenta à medida que nós oferecemos a Ele toda a nossa devoção. A nossa percepção, ela aumenta à medida que nós oferecemos a Ele toda a nossa devoção. Eu conheço meu filho, pegando o exemplo aqui do Davi Luca, de 8 anos. Davi Luca, a gente convive, é diferente. Eu não estou com ele só em um momento, eu quero conviver com meu filho, participar de tudo que ele está passando. Eu conheço o Davi Luca quando ele está lá naqueles parques de diversão. Meu filho é virado no girar, irmãos. E ele gosta de emoção, adrenalina. Mas ele chegou no toboágua lá acho que, não sei se era 30 metros, alguma coisa assim. E ele estava com medo, querido. Onde já se viu alguém com medo de toboágua de 30 metros, queridos? Alguém está com medo de toboágua de 30 metros aqui? Não, brincando. O meu filho chega naquele toboágua e fala, pai, eu não vou. Eu
foi difícil convencer. Eu falei, fica à vontade, não vou forçar nada. Quando ele foi a primeira vez, ele falou assim, papai, pode dar licença, agora eu vou sozinho. Eu conheço meu filho superando um medo naquela adrenalina, mas eu conheci meu filho também na mesa de jantar, quando a gente começa a conversar sobre coisas da vida, e ele vai falando das coisas que ele estava fazendo, vivendo. Eu conheço o Davi Luca, quando ele apertou minha mão numa maca ali, ele precisou fazer uma pequena cirurgia de adenoide, faz alguns anos, e ele segurou minha mão na maca, olhou para os meus olhos e falou assim, papai, você está comigo, né, papai? Vai ficar tudo bem, né? Eu falei, vai ficar tudo bem. Eu conheço meu filho, quando nós vamos numa apresentação de escola dele, e aí ele ficou olhando na plateia, como os nossos filhos são assim, né? Eles ficam olhando na plateia, cadê meu pai, cadê eles? E ele olha e vê a gente ali, aí ele faz assim, estou aqui. Irmãos, isso é adoração. Adoração é, eu tenho a percepção, e ele tem a percepção de mim como pai, em vários momentos da vida dele, quando ele precisou superar o medo, quando ele me viu como alguém que estava ali trazendo confiança para ele no hospital, quando ele só queria conversar comigo na mesa de jantar, ou quando ele estava ali numa missão e ele queria ver que eu estava junto com ele nessa missão. Assim o nosso Deus também está conosco. Você pode conhecer Jesus em todas as estações da tua vida, e a percepção que nós temos de Deus aumenta quando nós entregamos nessas estações, porque a gente passa por estações, ou a gente quer passar por estação rápido. Irmão, eu queria te perguntar, qual foi a última lição que Deus te ensinou no deserto? O que é que Ele se fez por você? Como que Ele se revelou? Não permita passar por coisas na tua vida de uma forma tão ligeira, falando, ai Deus do livramento, aleluia. Conheça Ele no deserto, conheça Ele nos montes, conheça Ele em todas as estações. Ele vai se revelar, isso é a adoração. No mesmo culto coletivo tem gente aqui que precisa ser consolado nessa manhã. No mesmo culto tem a gente aqui que está feliz, cantando. Isso é família de Deus. Porque a adoração é, nós todos estamos voltados para o trono da glória de Deus. Nós estamos vendo o mesmo rei nessa manhã. O mesmo rei está entronizado, ele se levanta do seu trono para o mesmo público. Isso é lindo, irmãos. E eu creio que hoje Deus ele quer se revelar a nós por meio de um coração quebrantado. Ele fala ali em Salmos 51, 17, que um coração quebrantado, compungido, Ele jamais desprezará. Então, o que é que Jesus ele quer receber de nós? Um coração quebrantado. Esse coração quebrantado, querida, muitas vezes ele chega num estágio da vida que ele fala assim, pai, eu estou tentando fazer de tudo aqui para te agradar. Eu já vi tantas coisas que eu fiz com o Senhor, e propósitos, orações, jejum, palavra, estar com os irmãos. Tudo que eu faço é maravilhoso, mas só tem um efeito. A adoração ela não muda Deus, ela muda a gente. Ela faz Deus se revelar quando nós entregamos tudo para Ele. E eu chego com esse coração e falo, Deus, eu já entreguei tudo, Pai. Eu quero te dar o meu coração, a minha vida é tua. Nós estamos entrando no culto coletivo, nós precisamos certificar. Tem alguém que a gente está deixando para trás, que a gente não perdoou, tem alguém que a gente precisa ajustar. Mas pastor, então não posso adorar? Não, a adoração é exatamente o que Deus te quer. Nesse momento, é agora, hoje, pedir perdão para Ele. Para que você libere essa pessoa dentro de você. E fala, Senhor, me perdoe, eu quero te adorar. Eu não quero carregar mais nada dentro de mim. Adoração é aquela que você fala assim, Senhor, tem alguns vícios na minha alma, tem algumas coisas que eu ainda carrego e ainda não vi algumas coisas fisicamente acontecerem, mas mesmo assim eu entrego isso diante de Ti, e eu creio que Tu és bom em todo o tempo, e o Senhor está me ouvindo. Sabe, é você ter a convicção de que você não precisa sustentar tronos na tua vida. Quando Isaías experimentou a glória de Deus, algo foi destronado da vida dele. O trono de rei Uzias não existia mais,
talvez de confiança, de lealdade que ele tinha com Uzias, de conexões que ele tinha. Algo foi destronado de Isaías, e quando algo é destronado, irmão, o que resta? Resta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está lá. Ele quer destronar os tronos da nossa vida para que Ele seja o único rei da nossa história, que Ele seja o único rei da nossa casa, o único rei da nossa família, queridos. Então, às vezes esses reis não têm a ver com pecados, entenda isso. Não é só pecado, às vezes são coisas que a gente está lutando, construindo, e o Senhor está falando assim: destrona isso, destrona, porque idolatria é tudo aquilo que está entre eu e Deus. Quando você consegue enxergar mais coisas na tua vida do que Jesus, alguma coisa está errada. Deus quer encher o nosso coração de alegria, mas Ele quer encher de Jesus. Porque você quer se relacionar com a emoção certa da tua vida. Antes de você pedir por alegria, fala assim: eu quero Jesus. Me encha do teu Espírito, porque quem é cheio do Espírito Santo tem alegria. Tem tudo. E eu preciso estar com o meu coração com esse trono. Porque a alegria pode ser um trono se Jesus não estiver lá. Sim ou não? Ela pode ser um rei Uzias. As finanças indo bem pode ser um trono se Jesus não estiver lá. E Deus, Ele quer pedir, não é algumas coisas da gente. A adoração, ela custa tudo. Você quer entregar tudo para Ele mesmo? Sabe que eu costumo fazer o seguinte: esse coração quebrantado, ele passa por contemplação. Então o que Jesus quer de nós? Um coração quebrantado. Pode falar bem forte? Coração quebrantado. O que Ele quer de nós? Contemplação. E essa contemplação, ela precisa ser investida de tempo. A gente às vezes não tem nem tempo de olhar assim, apreciar, né? Algumas coisas belas da vida. Como é bom. A gente está tão frenético, num ritmo tão acelerado, a gente não para contemplar coisas que Deus preparou para nós contemplarmos, já apreciarmos. Por exemplo, você sabe qual é a cor da blusa da sua esposa? Não falo agora, em nome de Jesus, não quero criar nada aqui. Ou do seu esposo. A gente às vezes sai, vamos para o culto, vamos embora. A gente admirando-se. Como é bom isso, não é verdade, irmãos? A gente olhar, a gente observar. Agora, imagina o Senhor, que nós chamamos Ele de Senhor da nossa vida. Se Ele é o Senhor da nossa vida, nós precisamos investir tempo em admirá-lo, em conhecê-lo, como Isaías está descrevendo Ele aqui no trono. Isaías, ele encheu de detalhes aqui nessa passagem, do que ele estava vendo. E de fato a palavra de Deus revela muitas e muitas e muitas características de quem é Deus, muitos atributos de Deus. Nós conhecemos ao nos relacionarmos com Jesus, nós estamos nos relacionando com a palavra dele, com uma vida de oração e adoração. Então, a partir deste ponto, nós aumentamos a nossa contemplação. Porque, queridos, a nossa vida é um reflexo daquilo que nós contemplamos. A tua vida é um reflexo daquilo que você contempla. Por exemplo, se você parece com aquilo que você contempla, você está se transformando naquilo. Nosso coração está cheio de algum assunto, você vai falar sobre aquilo. Você pode ser um exímio conhecedor sobre várias áreas da tua vida, você pode ser apaixonado por isso, inclusive se está tudo ok. A questão é assim: nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos, nós somos o reflexo disso. Por isso que a palavra de Deus fala que a boca, ela fala aquilo que o coração está cheio, porque o coração está admirando, ele está contemplando aquilo. Para quem você quer olhar na tua vida? Para quem você decide hoje fazer o que a palavra de Deus nos deu tão claramente, quando ele fala o seguinte aqui para nós, contemplarmos, quando Davi ele fala assim: uma coisa eu peço, Salmos 27, 4, uma coisa eu peço ao Senhor. E ele não só pediu, porque a gente que só pede, eu peço, mas agora que ele está dizendo, eu buscarei. Tudo aquilo que você quer, você busca, você investe, você coloca os teus olhos, a sua atenção nisso. Se eu quero crescer em conhecer quem Deus é, eu preciso colocar os meus olhos em Deus de segunda a segunda na minha vida. Eu não posso pedir licença para Jesus para algumas coisas que Ele ainda não mexeu.
Eu preciso colocá-lo na minha vida o tempo todo. E aí eu entendo que a qualidade da nossa contemplação aumenta com a quantidade da revelação que nós temos sobre Jesus. A qualidade da sua contemplação. Ou seja, por que num culto coletivo algumas pessoas entregam mais e outras menos? Porque a qualidade da contemplação dessa pessoa está ligado com a quantidade que ela tem sobre quem é Jesus. Quem entende mais sobre quem é Deus, adora mais. Quem entende aonde Ele está hoje, vai entregar mais. Se você entende que Deus fala com algumas pessoas, certamente você vai entregar menos. Mas se você entende que Ele está falando com você agora, você vai entregar tudo. Está entendendo isso, irmãos? Isso é tão profundo que Isaías, ele está vendo ao Senhor e ele está colocando todas as suas limitações, fraquezas, falibilidades diante do Senhor. Salmo 5,7 fala assim para nós adorarmos ao Senhor em reverência. Às vezes a gente está num ambiente como esse aqui, mas a gente está tão distraído. É bom ver pessoas, é ótimo estar com a família, isso é maravilhoso, isso é uma parte disso que Deus nos chamou para a gente viver. Mas não é só essa parte. Nós precisamos aumentar a qualidade da nossa contemplação diante do Senhor. Porque quando nós estamos num culto coletivo como esse, nós precisamos entender que aonde o Senhor está, precisamos de reverência. Se os seus olhos fossem abertos para você ver hoje fisicamente Jesus, meu irmão, você não ficava nessa cadeira. Eu não sei o que eu faria, de verdade. Mas ia sair correndo nessa plataforma e falar: Senhor, me toca. Há um certo desespero com a atitude, entende? O salmista, ele viu Jesus, ele está falando assim: eu peço uma coisa ao Senhor, porque ele descobriu o tesouro dele, ele descobriu a fonte de prazer. Agora ele falou assim: eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a beleza do Senhor. Tem beleza em Jesus, irmãos. Jesus é belo e tudo que ele faz é belo também. Você pode olhar para a sua família, que beleza, é belo nossas alianças, sim ou não? É belo viver em célula. Tudo que ele fez, que ele pensou como igreja é belo, porque a beleza emana de quem ele é, não daquilo que ele faz. E hoje ele quer nos revelar a sua glória quando nós estamos reconhecendo-a. Toda vez que você envia a glória para cima, ele envia a glória para baixo. Senhor, a ti seja a glória. Olha lá, tem um filho lá, expressando amor por mim. Eu vou me revelar a ele, porque a palavra de Deus diz: um coração quebrantado e contrido, Deus não resiste. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Amém, queridos? Isso é adoração, nós estamos entregando. Agora, a partir disso, para a gente caminhar aqui, nós entendemos que esta contemplação, ela vai produzindo em nós coisas assim incríveis. Nós vamos sendo transformados. Porque quando você está diante de uma situação, eu vou te dar um exemplo prático do que a contemplação gera em nós, como reflexo. 2 Coríntios, ele fala que nós somos transformados, 3,18. Ele fala: nós somos transformados, é como um reflexo, como por espelho pela glória de Deus. Se você está olhando para Jesus, a tua mente, os teus pensamentos, eles estão sendo cheios de não informação, mas de revelação de quem Deus é. Que nós não estamos nos relacionando com uma emoção, com um sentimento. Nós não estamos entendendo que a música que a gente canta agora vai fazer sentido e vai libertar a gente. Nós não estamos no culto porque a gente depende daquele ambiente. Nós estamos porque existe uma pessoa, e essa pessoa vem e transforma você. Essa pessoa vem em resposta àquilo que você está entregando e falando: eu estou descendo, eu vou me revelar a você agora. É Jesus, irmãos. Senão a gente vai começar a achar que é a nossa palavra. Senão a gente vai achar que é a frase de efeito agora, pegou a chave aí, o código, não sei o que lá. Não, irmão, não tem frase de efeito. Eu sou psicólogo, eu entendo que existe o campo das emoções. A neurociência é maravilhosa. Eu estou procurando me aperfeiçoar e conhecer, mas eu entendo que tudo isso coopera, porque Deus é tão lindo que Ele criou a ciência, nos deu capacidade. Agora a gente só pode ir não onde a ciência vai, irmãos, a gente só pode ir não onde nós conhecemos a Jesus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai muito mais fundo na tua vida, porque é Ele se revelando a nós. Quem quer que Ele se revele nesse culto coletivo agora, nessa oração? É isso.
Hoje você vai conhecer mais uma face de quem é Jesus. Você vai sair daqui transbordando, e quando você chegar na tua casa, você fala assim: eu não posso mais perder culto coletivo, porque Ele se revela no meio do culto coletivo. Sabe, irmãos, eu creio que a partir disso nós entendemos que tudo isso vai produzindo em nós cantar bem forte. Jesus quer que a gente cante bem forte? Sim, olha que a palavra de Deus fala. A gente tem muitos textos que eu poderia trazer aqui até amanhã cedo. Textos que, salmos e fora de salmos, que falam sobre nós cantamos ao Senhor. E nós cantamos ao Senhor, por quê? Isaías 12:5. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele fez coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Cantem de alegria, nós somos o povo mais feliz dessa terra, irmão. E a nossa alegria não depende dos nossos resultados. A nossa alegria depende, emana de quem Ele é, porque a alegria dEle, do Senhor, é a nossa força. Aquilo que Ele é, que é revelado para a sua igreja, é o que te mantém de pé, é o que te sustenta. Você vai conseguir rir no meio do deserto, porque você tem um Cristo com você lá. Você vai conseguir olhar para o trono e falar: Senhor, eu vou fazer como Davi, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Nós estamos entendendo, a revelação nos leva ao nível de confiança. E essa é a adoração que Deus quer que a gente produza, cantar bem forte. Hoje eu não vou cantar não, pastor. Deu tudo errado essa semana. As contas não consegui pagar. Alguns estão falando assim: Jesus está falando com ele agora. Cantar bem forte, irmãos, não depende disso. Davi cantou, estava morrendo. Sua carne estava apodrecendo. É o que nós somos. Ouvimos semana passada. É o que a gente faz. Isso tem a ver com aquilo que a gente está entregando. Cante com alegria. Eu quero ver júbilo nessa manhã, nesse lugar. A gente não pode vir para o culto e falando assim: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas olham para Deus para baixo. Você está olhando para baixo? Posso falar uma coisa? Quando você olha para baixo, falando só no sentido espiritual, você não está olhando para Jesus, você está olhando para o inferno. Mas a palavra de Deus fala que os principados e potestades estão nas regiões celestiais. Então como que eu estou olhando para baixo se o inferno está acima de mim? Se você olhar essa palavra, é porque a posição que você está não é nessa cadeira. A posição que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu e você. Você está olhando para o inferno com os seus pés na cabeça do diabo. Então quando nós adoramos a Jesus, nós estamos olhando para Ele, para o Rei, porque Ele está acima de nós. Somente Cristo está acima de nós. Principados e potestades não estão acima da igreja. Nós temos um Cristo assentado num trono de glória. E é por isso que nós levantamos as nossas mãos. E agora é isso que Ele quer. Mais uma coisa que Ele quer de nós: levantem as mãos. Quando você entende essa revelação, você não precisa mais esperar um líder de louvor ficar falando: levanta a mão agora aplaude, agora canta, agora sai correndo. Não precisa. Sabe por que não precisa? Você não depende de uma pessoa dizendo o que você precisa fazer para Ele. Quando você está no culto coletivo, irmão, seja a nossa expressão espontânea diante do Senhor. Você está vendo agora um trono como Isaías está vendo pela fé. Você consegue ver esse trono pela manhã? Agora nesse trono existe um rei. E Ele é o Rei dos Reis. Isso é tão maravilhoso, querido, porque ser Rei dos Reis, eu pensava esse versículo apenas como dizendo assim: Jesus, Ele é o Rei dos Reis, que são os governos da terra, certo? São as autoridades, são aqueles que representam o povo. Eu tenho entendido de uma forma mais ampla, pode ser também, mas estou entendendo de uma forma mais ampla. Pelo fato de você estar hoje assentado nas regiões celestiais, o próprio salmista fala no Salmos 8, falando assim: quem é o homem para que o Senhor nos visite, mas de honra e de glória Ele tem nos coroado. Você tem uma coroa na sua cabeça nessa manhã.
há uma coroa que Deus colocou na tua cabeça, tanto que a gente precisa cuidar dela, como diz em Apocalipse, para a gente não perder ela. Nós estamos com esta coroa hoje. No mundo espiritual você não é somente este homem bem agasalhado, bem arrumado, essa mulher bem arrumada, você está vestido com vestes espirituais. Há uma coroa na sua cabeça hoje, porque Ele nos chama de reis e sacerdotes, irmãos. E aí Ele é o Rei dos Reis, porque eu falo, Senhor, qual é a adoração que Ele quer receber? A adoração precisa expressar vivacidade. Fala isso, vivacidade. Não é uma adoração morna. Adoração é: eu tenho revelação de quem é Cristo, eu preciso fazer alguma coisa a Ele, eu preciso dar o meu melhor, entregar tudo. É a revelação. Então eu vejo a adoração como uma expressão de reis, que somos nós. Todas as manhãs eu estou aqui, colocando minhas coroas, falando, Senhor, eu não era digno, isso é graça de Deus, mas diante de Ti, eu entrego as minhas coroas, eu entrego a minha coroa, diante dos Teus pés, porque Tu és o Rei sobre a minha vida. Eu vejo a adoração como essa expressão, irmãos, de reis, homens e mulheres como nós, limitados, mas que foram coroados por Jesus, entregando diante dos pés dele, falando, Tu és o único Rei sobre nós. Todos os dias, Deus, Ele quer te ver nesse lugar, pegando tudo aquilo que Ele te deu e devolvendo para Ele, dizendo, Senhor, tudo que o Senhor me deu é tão grande, mas eu entrego a Ti, porque Tu és digno de toda a glória. Tu és digno de toda a glória. Quem pode fazer isso nessa manhã? Nós vamos orar agora. Você recebe essa palavra no teu coração, irmãos? O levantar as mãos, Ele está dizendo aqui, né, para nós colocarmos isso diante do Senhor. É tão bom, porque essa expressão, quando Ele fala aqui, por exemplo, em Salmo 143:6, levanto as minhas mãos a Ti em oração, anseio por Ti como a terra seca que tem sede de chuva. Ele está colocando a mesma expressão de Davi, dizendo, olha, uma coisa eu quero e eu vou buscar. Então qual é a forma que ele busca? Ele está dizendo, eu levanto. É como Deus olhando para o filho assim, ó. Eu estou às vezes conversando e o Davi Luca está vindo aqui, pai, agora mesmo, ele estava orando, aí eu falei, pai, aí eu olhei e falei, não é nada não. Ele quer chamar a atenção, ou às vezes ele quer falar alguma coisa assim, importante, mas eu vejo como os filhos, a adoração está dizendo assim, ó, estamos aqui, inclusive na cultura judaica, naquele tempo, a cultura de adoração era exatamente isso, eles acenavam com as mãos para adorar ao Senhor. Essa cultura do povo que levanta as mãos, é como se eles estão dizendo assim, Deus, olha, estamos aqui, nós queremos te adorar, nós somos teus, se revele a nós, Senhor. Nós adoramos ao Senhor levantando as mãos como uma expressão de que eu não tenho nada, está tudo diante do Senhor, eu me rendo diante do Senhor. Alguns inclusive dizem que alguns oravam com os braços abertos. Você não vai fazer isso agora, porque senão o seu irmão não vai conseguir, mas orando desta forma, quero levantar as mãos, que faziam como se fosse um símbolo de crucifixo, lembrando exatamente da crucificação. Inclusive existe um desses salmos, ele fala exatamente que a Ti eu levanto as minhas mãos como essa memória, para lembrar do sacrifício da tarde. O que aconteceu no sacrifício da tarde? Jesus entregou a sua vida, o Cordeiro morreu em nosso favor. Quando nós levantamos as mãos, nós estamos dizendo também, Senhor, eu aceito o Teu sacrifício, e eu não tenho como pagar isso, mas uma das formas de dizer, Senhor, eu me rendo, é que as minhas mãos se levantem, alguma expressão, nos tira desse lugar de conforto, para dizer, Senhor, eu me rendo e reconheço o sacrifício que o Senhor fez por mim. É isso. Entendeu isso, irmãos? Como é muito mais do que a gente só fala, levanta a mão. O cara fala, eu vou levantar, vamos embora então. Não é isso, irmão, é entendimento. Por isso que eu passo tempo adorando ao Senhor com as minhas mãos levantadas, porque eu quero que Ele veja o que eu estou fazendo. É uma resposta da minha entrega. Quem está entendendo isso nessa manhã? Precisava falar essas verdades aqui com vocês, irmãos. Ele fala para a gente aplaudir com alegria. Salmos 47, batei palmas todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batam palmas, celebrem. Não, pode ser. Glória a Deus. Quando você é tocado por um show, alguma coisa que você já viu, você ficou tão emocionado por algum espetáculo que seja, musical, artístico,
Que aquilo não te deu um ímpeto de você reverenciar aquilo? Agora imagina Cristo. Ok? Que Ele está sentado num trono de glória. Chegou, né? E Ele se levanta. A única forma que faz Cristo se levantar do trono é por causa dos seus filhos. E Ele está vendo eu e você hoje aplaudindo Ele. Então que tipo de aplauso que a gente dá ao Senhor? Não é aquele aplauso de falar assim, beleza, é um outro momento que vai acontecer, então vamos aplaudir para acabar esse momento. É um aplauso de reverência. Então certamente a palma da sua mão vai ficar muito vermelha, porque a gente está aplaudindo com força aquilo que está nos transformando. Ele é digno de reverência. E por último aqui, danças. Por que a igreja celebra com danças? A palavra de Deus nos encoraja a dançar. Ele fala que as moças se alegrarão, os velhos se alegrarão, os jovens, as crianças se alegrarão dançando na presença dele, porque ele nunca pediu para nós que a dança ela tem a ver com a condição da nossa vida. Não, ela tem a ver com a condição de quem ele é. Todo o povo de Deus dançava diante da arca da glória de Deus se manifestando, e eu creio que é isso que o Senhor está nos pedindo hoje. Eu lembro que eu estava num quarto com depressão, tive um quadro de depressão, e o versículo que o Espírito me libertou foi Salmos 9:2, como eu contei aqui alguns dias. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Salmos 9. Eu levantei daquele lugar onde tinha ainda um sentimento de tristeza e angústia dentro de mim, e eu comecei a dançar com Jesus no meu quarto. E eu comecei a dizer: o meu Senhor não é minha depressão, não é a depressão. O meu Senhor não é a ansiedade. O meu Senhor é Cristo. E se Ele está pedindo para eu dançar, eu vou dançar, porque Ele está aqui nesse lugar. E aquilo virou chave. Jesus me curou da depressão assim, para a glória dEle. Essa manhã Ele está te chamando para olhar para Ele no trono, não na perspectiva de alguém que foi dilacerado, mas de alguém que está hoje glorificado. Vamos ficar em pé nesta manhã? Quero investir só uns minutinhos. Sabe que eu tenho pedido a Deus, queridos, no meu tempo com Deus, eu falo que é uma experiência minha. Eu gosto de compartilhar as coisas com a minha família. Vocês são minha família, amém? No meu tempo secreto, eu falo, Deus, eu sei que a gente tem um Cronos aí, que é nosso relógio. Eu falei, Senhor, me faz perder a hora, me faz perder o sono, não para que eu levante já fazendo a minha agenda, mas que eu levante olhando para o seu trono. Eu quero perder a hora, irmãos. Quando eu falo hora, não dos meus compromissos, perder de vista, eu estou dizendo tempo que Ele vai me levar para o secreto, e eu continuo olhando para o seu trono. Eu falo, Senhor, o que é que Isaías viu que fez ele se colocar diante de ti? E eu quero que vocês tenham essa experiência agora. Você pode colocar aí, irmão, um vídeo para nós. Olha essa igreja perseguida na China, uma igreja que foi proibida de pregar o evangelho, que se pregasse é morte, irmão, não é? É cadeia e prisão. Olha, alguns anos eu era adolescente ainda, eu via o Ben Hong falando, né, o chinês, o missionário, falando sobre paixão por Jesus. Ele falava de paixão por Jesus. Meu coração foi capturado por essas imagens que eu consegui resgatar de uma igreja que está adorando ao Senhor. Você pode colocar? Few places in the world are seeing the E eles estão explosion of reunidos ali, God's power, num lugar like the underground extremo da church in China. China is experiencing. Isso aqui é um And in the reflexo, last na 60 verdade, years, China's da communist igreja government has perseguida done em its todo o best to mundo. wipe Christianity off the map. What you are about to see Olha a is some of the efusividade que rarest esses irmãos footage on the planet. estão adorando a Deus. Eles estão aplaudindo ao Senhor. Isso não é 30 This minutos. church, the people wake up at 4:30 Não to tem o come letreiro together aqui, for mas eu 2 vou hours explicar. to pray and worship. They do this every day. Eles estão clamando, aplaudindo acima das suas cabeças, né? Que também é um This church sentido meets de in the only devoção place they're em alguns safe, lugares no mundo, principalmente a cave. oriental. O que é que eles estão vendo? Eu fico pensando.
jovens que perderam ou deram suas vidas. E esse documentário This fala que church meets on a a farm, maioria dos jovens sendo convertidos far do away comunismo, from prying eyes. alguns até sendo ameaçados pelos pais de morte, adorando a Deus no chão Here's an de terra. example of an underground church outreach. The people sitting are Christians. The people who are standing are not. This particular preacher was Tem once muita crippled, imagem, but mas was pode healed tirar. when someone Pode prayed deixar for her. enquanto eu falo, só abaixar o She now som. preaches the good O que é que news of faz? Jesus to anyone who will listen. Eu fico imaginando, irmãos, se a música acabasse aqui, as luzes, o som, o que é que sobraria da nossa adoração? E essa igreja é a igreja que Jesus está amando. Uma igreja que não está adorando a Deus num auditório com liberdade de culto. Eles estão escondidos em caverna, irmãos, para não serem vistos por aqueles que estão perseguindo, e eles estão dando tudo. Um documentário fala que eles estão às vezes durante um dia inteiro nesta posição, 12 horas de adoração. Quem que eles estão vendo para que isso aconteça? Se isso fosse só emoção, se fosse só estrutura, se fosse só frase de efeito, mas não fosse a presença revelada de Jesus. E essa é uma manhã para a gente só investir esses minutinhos agora, para a gente ir embora, mas dizer: Jesus, obrigado, porque a resposta, a adoração é uma resposta que Ele quer receber. Você pode fechar seus olhos desse espírito de devoção? Eu quero percebê-lo em tudo. Eu não quero passar, não deixar nenhuma percepção passar, Senhor. Pode tirar as imagens se você quiser. Agora é muito bonito. Eu queria convidar você agora a começar a colocar a tua vida como uma resposta diante do Senhor. Eu sei que você tem muitas coisas para pedir, e a palavra nos garante que Ele ama receber. Mas eu queria que você começasse agora a só reconhecer. Reconheça. Não ore pelas suas causas agora, comece a dizer quem é Cristo para você. Pastor, mas eu não conheço muito sobre Cristo. Fica tranquilo, até hoje eu também não, mas eu quero conhecê-lo todos os dias, irmão. Ele quer se revelar a cada dia a mim, a você. Então aquilo que você já tem, reconheça, vai falando: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Vai lembrando daquilo que Ele tem feito na tua casa, na tua história. Vai lembrando de quem Ele é. Quantos aqui nessa manhã querem fazer essa oração dizendo: Jesus, seja a fonte do meu prazer, Senhor? Talvez a gente tenha experimentado Deus de várias formas, mas eu quero experimentá-lo como fonte de prazer, de alegria, de conforto. Ele é tudo, Ele é tudo. Vamos levantar as nossas mãos. Aleluia. Pela fé, comece a ver pela fé o que Isaías viu. Aquele que está sentado e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos lá, vamos lá. Queria que você se desprendesse agora dessa pessoa que está do seu lado. Deixa ele um pouquinho. Levanta as suas mãos, é para Jesus. Essa pessoa, ela revela Cristo, como nós oramos aqui. Mas todos nós, como reis, estamos oferecendo as nossas coroas diante dele agora, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço quem Tu és. Reconheço quem Tu és, Senhor. Reconheço, Senhor, quem Tu és. Declaramos, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Colocar essa letra: Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer,
conhecer Cristo. Será que nós podemos cantar para Ele, Cristo, beleza de Deus? Cristo, beleza de Deus. Cristo, não é a música. Não é a palavra de homens.
encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei, nada mais me importa, eu encontrei o bem mais precioso, teu perfume tão doce e suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui.